Hoje é quinta-feira, é dia dos comentários de Roberto Cavalcante. Bom, na verdade, depois de um breve recesso, nós temos hoje o retorno de Roberto Cavalcante. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer extraordinário estar aqui na casa de vocês, nas empresas de vocês, ou estão nos assistindo via televisão. A nossa equipe que está aqui em torno de nós, dedicada permanentemente, e se saber que entre um ano muda o outro, assume vários momentos na sua vida e o aprendizagem é constante. A grande lição que eu tenho de vida cotidiana é como é importante o aprendizagem cotidiano. Eu, na minha curiosidade, fui procurar saber onde andava Roberto Cavalcante. Se ele estava no Egito, fazendo aí uma viagem, fez uma viagem por Egito. Agora eu lhe pergunto, não deu certo receio, certo temor não de viajar para aquela área? Ali é bem próximo daquele conflito da faixa de Gaza. Esses Cavalcante Ribeiro são frouxos não, viu? Gostam de enfrentar aí alguns desafios, mas eu teria me arrependido muito se tivesse cancelado essa viagem. Essa viagem é uma viagem que eu programei há algum tempo, um sonho de juventude, ao adentrar na história geral e o capítulo antes de Cristo, as civilizações, e na verdade foi uma grande surpresa, mesmo em parte dominando a história do Egito. O Egito é um país que surpreende, e presencialmente surpreende. Mas só me diga uma coisa, não teve nenhum amigo que chegou para ali aconselhar? Vários, e dizer, apelos alguns, até familiares, no sentido, será que não é melhor fazer uma reanálise? A viagem estava paga. A guerra que estava acontecendo ao lado era uma guerra que tinha, vamos dizer, hoje 100 e poucos dias, e a época que eu fui, vamos dizer, foi exatamente a virada dos 100 dias. Mas o importante dentro do aprendizagem, é aprender com o egípcio. O egípcio não comenta a guerra. Uma das maiores fontes de receita do país é o turismo. Então, eles são tão disciplinados e tão conscientes, isso é até bom que sirva para nós brasileiros, para nós paraibanos, que um lado possivelmente negativo, ele se vai prejudicar a sua atuação, aquele segmento econômico, ele não é comentado. Você não assiste nem paralelamente entre eles a conversa a respeito de consequências, evidências, causas, motivos dessa guerra que está acontecendo na faixa de Gaza, que interliga exatamente de um lado Israel, do outro lado o Egito. Esse limite, essa fronteira de 266 quilômetros, e o senhor estava a quantos quilômetros de distância? Considerando que nós estamos no lugar mais próximo, Cairo, que é a capital, menos de 400 quilômetros. É como fosse daqui assistir a guerra em Cajazeiras. É verdade. Não é verdade? É verdade. É próximo e é longe. Só que as distâncias egípcias são diferentes das nossas, porque há uma descontinuidade com a presença dos desertos. Sim. Os desertos permitem que você se isole de um determinado confronto como esse, porque nada acontece no campo do deserto. Mesmo de carro, mesmo nada, né? Então, eu acho que uma das lições que eu tive de vida foi exatamente assistir uma população que hoje está em torno de 109 milhões. 109 milhões, é metade do Brasil, não é metade do Brasil em termos de habitantes, numa região bem menor territorialmente falando. E você não assiste eles defendendo, e quando se questiona sobre a guerra, eles de forma assim constante, de uníssono, eles conversam, falam de outros assuntos. Olha, está aqui à direita, tem um monumento tal e tal.
É muito interessante essa preservação desse recurso turístico por parte do Egito. E havia insistência dessa conversa por parte de alguns turistas? A curiosidade existe. Houve uma queda, não significativa, mas houve uma queda. Mas o que se percebe é de que tudo que o Egito deseja é que esse incidente, essa guerra, acabe o mais rápido possível. Porque tem a questão da migração também forçada, né? E as pessoas deixam a faixa de Gaza e a saída é pelo Egito. É um dos canais de saída, até porque talvez seja a maior fronteira, seja a fronteira egípcia no tocante. Quem está nessa situação tem o temor, inclusive, que no meio dessas pessoas estejam também pessoas mal intencionadas, terroristas, né? Fica muito preocupante. Muita segurança, o país tem muita segurança. Você, para entrar no seu hotel, você é revistado, sua bagagem é revistada. Trechos dos bairros de uma capital ou de uma cidade grande, elas são bloqueadas. Os carros param, perguntam de que se trata, vem um cidadão, um policial com uma papeleta, que já foram pré-avisados pelas agências de turismo de que um carro com tais características, com tantos passageiros, era para passar lá em determinado horário. Eles são muito controlados, muito rígidos na sua segurança. Em determinadas barreiras passam aquele espelho como fosse uma pá, um espelho em volta de 360 graus para ver se não tem embaixo algum explosivo, alguma arma escondida, né? Até alguém, um ser humano que possa estar ali. Também. Não existe, né? Exatamente. Tem gente ali para tudo. Agora, é claro que teve essas restrições de mobilidade, mas dava para se deslocar para alguns locais, restaurantes e tal? Sempre, eu acho que nós, vamos dizer, e a informação egípcia é informação mundial. Os canais de televisão mundiais, as grandes redes, estão na TV aberta. Então eles estão assistindo o que está ocorrendo no mundo. Não há restrições também para as telecomunicações? Não há nenhuma censura no sentido aos flagrantes de guerra que estavam acontecendo durante esses 100 e poucos dias que, lamentavelmente, ocorrem naquela região. É uma viagem de turismo, mas é uma viagem também de muito aprendizado, né? Era viagem de sonho, porque acho que na cabeça nossa cada um tem seus sonhos. Um dos sonhos meus era exatamente, pelo menos alguma daquelas maravilhas do mundo antigo, eu ter um contato. E o Egito, vamos dizer, estava simbolizado pelas pirâmides. As pirâmides, realmente, foi feita a pergunta, Roberto, qual é a coisa que mais lhe impactou, mais lhe emocionou nessa viagem? Uma viagem de 16 dias, exclusiva do Egito. E eu até recomendo a quem desejar conhecer que faça uma viagem exclusiva, que às vezes faz uma viagem mista, Israel, Egito e outras cidades, ou vai a Itália, Egito e tal. Não, eu acho que você tem que estar com a cabeça para poder se preocupar com o lado, fundamentalmente pelo lado cultural. São 9.000 anos de histórias.